Oi pessoal, hoje eu quero trazer para vocês um vídeo mais caseiro, sem muita produção. Então se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo, tá bom? Vamos fazer um devocional juntos? Eu tava aqui lendo Números, que é o livro que eu tô lendo agora. E aí eu queria compartilhar algo com vocês, tá bom? Então a partir do capítulo 22 de Números, a gente vê a história de Balaque e Balaão. Quem aí conhece essa história? Balaque e Balaão, Balaque era um rei de Moabe e Balaão era um profeta. Balaque estava atemorizado, né? Ele tinha visto tudo o que o povo de Israel estava passando ali, que o Senhor tinha, por onde ele passava, o Senhor dava vitória, né? Então, Balaque ficou com medo. E aí ele chama Balaão para Balaão amaldiçoar o povo de Israel, para que assim ele pudesse ali, de certa forma, ficar mais tranquilo. E aí Balaque manda uns oficiais para chamar Balaão com riquezas e afins. E aí Balaão, a primeira, assim, ele vai e pergunta para Deus, né? Não, eu vou perguntar para o Senhor e aí depois dou a resposta. E aí ele pergunta para Deus e aí o Senhor fala o seguinte: não é para ir. Deus disse a Balaão no versículo 12 do capítulo 22: Não irás com eles e não amaldiçoarás este povo, porque é um povo abençoado. Então, no outro dia, ele chega lá e fala: Não, o Senhor não quer que eu vá. Então, beijinhos. A primeira momento a gente fala: Nossa, esse cara é inteligente, né? Realmente é um profeta de Deus. E aí o povo ali volta, né, para Balaque. Mas aí Balaque, não satisfeito, né, manda mais uma vez mais oficiais superiores àqueles que já foram, com mais promessas de honra, riquezas e afins. E aí eles vão, chamam Balaão, e aí Balaão novamente, né, pergunta para Deus. Fala, não, deixa eu perguntar para Deus. Só que ele já tinha perguntado, Deus já tinha respondido. Quantas vezes nós não fazemos isso? Esse é o primeiro ponto. Quantas vezes a gente já não sabe o que Deus quer de nós ou o que Ele quer que não façamos? Quantas vezes a gente já teve uma resposta, mas mesmo assim a gente questiona novamente? Porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Porque talvez, para gente, assim, aos nossos olhos, aquilo vai ser bom pra gente. Vai ter ali um retorno. Aqui, Balaão ia ter riquezas, honras, várias promessas. Então, Balaão acha de bom tom perguntar para Deus novamente. E aí ele pergunta para Deus de novo. E aí Deus fala o seguinte: já que esses homens vieram te chamar, levanta-te e vai com eles, mas farás somente aquilo que eu te disser. Deus permite que Balaão vá, mas isso não era a vontade de Deus. Então, muitas vezes, Deus permite que façamos algumas coisas ou não façamos outras, mas isso não é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E aí, Balaão vai. E aí, a gente sabe a história da jumenta ali, que o anjo do Senhor aparece, porque a ira do Senhor se acende contra Balaão. Porque, gente, a gente vê assim a primeiro modo, a gente acha, o que está acontecendo? Deus deixou ele ir, por que a ira se acendeu? Mas Deus conhece o coração de Balaão. E lendo assim, quando você vai pensando sobre a história, a gente vê que realmente Balaão queria ir. Amaldiçoar um povo que Deus falou que não era para amaldiçoar. Ele queria fazer a vontade dele. Então, talvez por isso, a ira de Deus se acendeu contra Balaão. E aí a gente sabe que a jumenta fala. Enfim, de qualquer forma, Balaão segue o caminho e o Senhor abre os olhos de Balaão, ele vê o anjo do Senhor. Então, tipo assim, ele passa por muitas experiências. Você fala, cara, ele tem intimidade com Deus, né? Ele é amigaço de Deus. Está alinhado ali com Deus. Beleza. Ele vai para Balaque, né? E Deus fala, olha, você vai falar tudo que eu falar para você falar. E Balaão, vou falar tudo que Deus colocar na minha boca para falar. Beleza. Então Balaque vai, edifica altares
para que ele tivesse ali essa conversa com Deus, para que Balaão conseguisse amaldiçoar o povo ali. E aí, quando ele ia para amaldiçoar, na verdade, ele abençoava. Então, teve 1, 2, 3, 4 profecias de Balaão, que na verdade foram bênçãos, né? Ele ia para amaldiçoar e na verdade ele abençoava. E aí, Balaque fica um pouco... Você veio aqui para amaldiçoar e você vem e abençoa? Tudo bom contigo? E aí ele pega e fala, vai embora, vai pra tua casa, foge pra tua casa, né? Ele fala que isso foi... Enfim, vai pra sua casa, entendeu? Não volte mais. Foge pra tua terra. Eu te disse que certamente pagaria, mas o Senhor te privou disso. Porque já que você falou que Deus queria falar e não fez a minha vontade, então você não vai receber nada, basicamente. Então Balaão pega e volta. E aí no capítulo 25 começa uma outra história que aparentemente parece que não tem nada a ver com Balaão. Então começa a história de Israel ficou, capítulo 25 de Números. Israel ficou um tempo em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as mulheres moabitas, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se diante dos seus deuses. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, porque o povo havia se juntado a Baal-peor. E aí, o Senhor é muito rígido aqui. Ele fala, olha, reúne todos os líderes e... tchau, tchau. 24 mil morreram neste dia. Então, foi uma coisa assim, por quê? O que aconteceu? Balaão não amaldiçoou aquele povo. Porém, aqui começa a doutrina de Balaão. E aí a gente vai ver, primeiramente, em Números 31, 16, fala o seguinte. Números 31, 16 fala o seguinte. Estas mulheres foram as que, por conselho de Balaão, fizeram que os israelitas pecassem contra o Senhor no caso de Peor, o que causou a praga na comunidade do Senhor. Então, foi um conselho de Balaão. Ele não amaldiçoou Israel, mas ele deu uma estratégia para que eles conseguissem uma brecha, para que o Senhor acendesse a ira sobre Israel e, de certa forma, eles seriam amaldiçoados. Então, Balaão não amaldiçoou, mas ele deu uma estratégia. E quando a gente vê lá os 10 mandamentos, não farás imagens esculturas, não terás outros deuses além de mim. Então, Balaão ensinou o povo a se prostituir, a comer o sacrifício dos outros deuses. E a gente vê isso, inclusive, que é a doutrina de Balaão. A gente vê isso lá em Apocalipse 2. Apocalipse 2, a partir do versículo 12, a carta à igreja de Pérgamo, né, em Pérgamo. Deus fala que, a Bíblia fala aqui no versículo 14, entretanto, tem algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Essa é a doutrina de Balaão. Então a gente vê que era um cara que aparentemente parecia ser um profeta, ele tinha dons, porque aqui nas profecias fala o seguinte, por exemplo, aqui no capítulo 24, versículo 15. Fala Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos, fala aquele que ouve as palavras de Deus e conhece os planos do Altíssimo, que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai em transe com os olhos abertos. E aí ele fala, eu vejo, mas não agora. Enfim, era uma pessoa que tinha dons, tinha visão aberta, ouvia do Senhor, mas foi uma pessoa extremamente terrível para Israel. Porque ele não fez nada, ele não amaldiçoou, mas ele deu uma estratégia para o rei.
E aí as mulheres moabitas começaram a se misturar com o povo de Israel. E a partir disso, o povo de Israel começou a se prostituir, comer comida consagrada a outros deuses. Enfim, isso foi extremamente nocivo, terrível para Israel, porque trouxe uma praga. Lá no Bezerro de Ouro, acho que foram 23 mil pessoas que morreram. Aqui já foram 24 mil. E aí, como que cessou a praga? Com o zelo de Finéias, filho de Eleazar. Eleazar era filho do sacerdote Arão. Então, Finéias, que era da linhagem sacerdotal, ele tem tanto zelo pelo Senhor e ele pega uma lança, atravessa lá um casal que era um moabita, um israelita, enfim, ele mostra o zelo, né? Então a gente vê aqui, ó. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, mostrando meu zelo no meio deles. Assim, não destruí os israelitas por causa do meu zelo. E aí ele faz uma aliança perpétua com Finéias. A grande coisa aqui é que, primeiramente, os dons não quer dizer que você está alinhado com Deus. Balaão tinha muitos dons, ele era um profeta. Porém, contudo, ele não estava alinhado com Deus. Porque quando Deus fala que não era para amaldiçoar aquele povo, que quem abençoar aquele povo seria abençoado, quem amaldiçoar aquele povo seria amaldiçoado, e aí Balaão pega e dá essa estratégia para Balaque, para o povo começar a se misturar, então ele não conhece o coração de Deus e ele não quer a vontade de Deus. Primeira coisa, mesmo que ele tivesse os dons. Segunda coisa, como a gente viu antes também, ele quis fazer a vontade dele, né? E por isso que aí ele se acendeu contra ele lá na jumenta e tudo mais. Tá. E aí a gente vê também que quando o povo de Israel começa a se misturar com outros povos ali, que pensam em outras coisas, que têm prioridade em outras coisas, que idolatram outras coisas, dá ruim para eles. Então nós, como povo de Deus, nós temos que tomar muito cuidado com a doutrina de Balaão. Nós temos que tomar muito cuidado em se misturar. Isso não estou dizendo que não é para você ser amigo do seu colega aí da escola porque ele acredita em tal coisa. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que ser luz, você tem que ser sal, você tem que realmente fazer a diferença por onde você passar. Mas isso não quer dizer que você tem que andar como ele anda, acreditar no que ele acredita, comer o que ele come, agir como ele age, ser influenciado por ele. E muitas vezes a gente não consegue dividir entre andar junto e ser influenciado. Então é melhor não andar junto. Tem coisa que é melhor você cortar. Entende? Aqui, o zelo de Finéias foi cortar isso para praga cessar. Muitas vezes a gente vai ter que cortar relacionamentos, amizades e coisas semelhantes que nos levam a colocar qualquer outra coisa acima de Deus nas nossas vidas. Porque isso é mostrar um zelo de você não ser influenciável, um zelo de você guardar seu coração para que você mantenha o seu foco em Deus. É necessário que sejamos zelosos com Deus. Zelosos com a nossa vida com Deus, sabe? Com o que a gente acredita, se a gente está bem fundamentado. Então, o que a gente vê muitas vezes, principalmente no meio dos jovens, que são muito influenciáveis, né? Nós, como jovens, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está começando, assim, a ter algumas certezas na vida, né? E se a gente se junta com outras pessoas que, cara, têm outras certezas, nós seremos influenciados. Então, a gente tem que se juntar com gente que está seguindo o mesmo caminho que a gente, que está com o mesmo foco. E como eu disse, não tô dizendo para você rejeitar, virar uma pessoa que só vai para a igreja e, tipo assim, não tem contato com o mundo. Até porque a gente precisa ser luz, como eu disse. Só que
as pessoas que vão acessar a sua intimidade, as pessoas que vão estar mais perto de você, precisam ser pessoas que estão focadas em Deus e não pessoas que acreditam em qualquer outra coisa. Então, para o vídeo de hoje, o desafio é que sejamos zelosos, sabe? Que realmente nós possamos ter zelo com a nossa vida com Deus. Porque se a gente não tiver isso, nós seremos influenciados a colocar outras coisas na frente de Deus. Amém? Em nome de Jesus, que sejamos zelosos, que possamos entender essa doutrina e fazer diferente. Amém? Se você gostou desse vídeo, tipo de vídeo assim, longo, sem muita edição, mas entendeu? Sem muito papo, sem muita coisa. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha, se inscreve nesse canal e deixa seu like para que esse conteúdo possa ser entregue para mais pessoas, tá bom? Beijo!